Bom, pessoal, vamos dar início, então, à última rodada aqui do workshop. A gente teve uma outra alteração, eu peço desculpas aqui para os presentes, inclusive para o pessoal que está no YouTube também, até em decorrência do horário, a gente teve um atraso aqui, então a gente não vai ter a palestra do Renato Cimbalista, tá, que seria online. Agora a gente vai ter a apresentação do Sandro Faria, do Instituto Terra Luminous, tá? E depois a gente abre depois para questionamentos, comentários e inclusive para o YouTube também, tá bom? Então, sem mais delongas, Sandro, por favor, seja bem-vindo. Bom dia, pessoal. Agradeço o convite em nome do professor Eugênio, da Secretaria de Meio Ambiente, secretário André, muito obrigado. Pode passar o próximo? Bom, meu nome é Sandro, eu sou biólogo. Ao longo
sistema de governança na zona de amortecimento, na sua área de influência? É preconizar um novo paradigma que articule desenvolvimento econômico, desenvolvimento ambiental e desenvolvimento urbanístico. É absolutamente imperativo que a gente se associe com os atores que estão no contexto de determinada unidade de conservação. Quando a gente articula universidade, as ONGs, o poder público e a sociedade civil, o aprendizado é mútuo e a possibilidade de resultar em soluções mais adequadas a essa realidade em que todos vivemos é muito mais profícua. O Instituto Terra Luminos tem cumprido esse papel de forma brilhante ao articular todos esses entes. Essa mensagem é muito importante que chegue aos vários cantos do mundo, aos parceiros que estão dispostos a investir na conservação ambiental, que instituições como o Instituto Terra Luminos consigam ser exitosas do ponto de vista da sua sustentabilidade financeira, porque o papel que elas exercem no âmbito das nossas áreas protegidas é enorme, é muito relevante. Até porque a gente não tem muito tempo. O planeta precisa de projetos bem-sucedidos e que sirvam de modelo, de inspiração, para que outras pessoas ou outras instituições possam criar um corredor ecológico, como a gente está fazendo aqui no Instituto Terra Luminos. Rodrigo ainda não tinha assistido o vídeo, sua participação. O que você achou? Legal o vídeo, Rodrigo? A Lu também casou, né? Que a doutora Luciana e o Rodrigo antecederam a apresentação com o vídeo. Bom, voltando aqui à apresentação. A Luminos ocupa uma área em Juquitiba há 10 anos, uma área de aproximadamente 300 hectares de floresta atlântica. Pode passar, por favor, 2 slides. Esse seria o vídeo próximo. E em linha reta, nós estamos a 70 quilômetros de São Paulo, então bem próximo da região metropolitana de São Paulo. Pode adiante, por favor. Pode passar um pouco, Cláudio, mais uma vez. E é um instituto socioambiental, gerido por uma ecovila, uma comunidade intencional, que abrange aí cerca de 300 hectares de Mata Atlântica em monitoramento, em pesquisa, e é um centro ecológico de retiros e experiências. Recebe turismo de natureza, tem esse braço de pesquisa que é o CPMAMA, qual eu falei no início e vou falar um pouco mais no final dos nossos trabalhos. Próximo, por favor. Então, o nosso propósito é regenerar a relação do ser humano consigo, com o outro e com a natureza, protegendo essa área de Mata Atlântica. É interessante ressaltar alguns aspectos, né, dos serviços ecossistêmicos envolvidos numa área como essa, mas vou ser bem breve aqui, só a título de curiosidade, essa região é responsável por abastecer de água 2,5 milhões de pessoas da região metropolitana de São Paulo. Então nós temos inúmeras nascentes, diversas ainda nem foram mapeadas dentro desse território. Então, situando mais uma vez espacialmente, né, esse recorte em verde é o Parque Estadual da Serra do Mar. Então, o Instituto Terra Luminos está envolto em um território com algumas características, algumas zonas distintas de proteção. Então, tem a área de proteção ambiental da Serra do Mar, o Parque Estadual Jurupará, o próprio PESM, né? Então, tem esse mosaico aí de uso de solo e proteção. As ameaças foram bem destacadas, né, nas apresentações que me antecederam, não vou entrar muito aqui, mas
exploração imobiliária predatória, ocupação ilegal, e essa migração, né, da região metropolitana para essa área periférica e rural é muito intensa e muito preocupante. Infelizmente, os jovens que ocupam essa região têm uma baixa percepção da relevância da floresta em pé, do quão valioso é uma floresta em pé, e almejam, em sua maioria, uma vida urbana. Bom, na região, o Instituto Terra Luminos tem atuado em diversas frentes, né? Conselhos Municipais de Turismo e Meio Ambiente de Juquitiba, no Conselho do Parque Estadual da Serra do Mar, em seu núcleo Itariru, mais especificamente, no Conselho da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê. O Instituto Terra Luminos está bem posicionado num divisor de águas entre a bacia do Alto Ribeira e do Tietê. Um posicionamento hidrogeológico bem interessante. Participou efetivamente, né, nós tivemos uma atuação muito forte na elaboração da revisão do plano diretor, que está em curso na reta final. Então, atuamos com bastante força e muito zelo nessa questão da ocupação do uso do solo e nas definições dessas zonas de ocupação para o município de Juquitiba, e uma participação ativa no GRMA, que é a Grande Reserva da Mata Atlântica, né? Essa Grande Reserva é o maior fragmento de Mata Atlântica do mundo, que vai do norte do Paraná até aproximadamente São Lourenço, Juquitiba. Então, esses dois municípios, São Lourenço e Juquitiba, acabaram de aderir à Grande Reserva da Mata Atlântica, e o Instituto Terra Luminos tem aí atuado com bastante força e protagonismo nessa questão. Bom, como estamos regenerando e preservando a floresta e o bem-estar social? Nós temos vários programas dentro do Instituto Terra Luminos, né? Floresta Limpa atua fortemente na gestão de resíduos, desde a instalação de ecopontos em estradas rurais até a educação ambiental. Cinturão Verde, Naturezar tem a ver com banho de floresta, tem alguns programas, na época da pandemia, diversos profissionais da linha de frente de saúde iam ao Terra Luminos participar de vivências em nossas trilhas, relaxar, tomar literalmente um banho de floresta, que é um conceito muito antigo, usado no Japão há mais de 40 anos, mas é pouco conhecido aqui na nossa região. O Ecolab é muito interessante também, um programa com as escolas da região, desde educação ambiental até capacitação e aulas de educação ambiental com as crianças do entorno. No vídeo vocês viram algumas crianças trafegando ali pelo Terra Luminos, fazendo algumas atividades de educação ambiental. E o CPMAMA, que é o Centro de Pesquisa e Monitoramento Ambiental, do qual vou falar um pouco mais agora. Conhecer para preservar, né? O que a Ionara falou, né? É muito importante conhecer a região para propor medidas, né? Desde que sejam conexões florestais, indicações de política pública, e como nós conhecemos um território propriamente dito, né? Além da questão geopolítica, é muito importante aprofundar estudos de biodiversidade. Então, nosso objetivo é compreender melhor a floresta e promover sua proteção e restauração, ao mesmo tempo em que apoiamos a população local a ser sua guardiã. Então, uma das nossas metas é incentivar a ciência cidadã, que as pessoas que morem nessa região entendam o nosso trabalho, atuem junto com nossas pesquisas e, na medida do possível, se apropriem dessas regiões. Bom, nos últimos 3 anos, nós realizamos diversas parcerias com uma série de instituições, então o Laboratório de Silvicultura da Exalc, o Instituto de Pesquisas Ambientais de São Paulo, entre outros, e realizamos algumas campanhas de monitoramento de fauna, flora e fungos. Próximo, por favor. Como vocês viram lá no vídeo, né, apareceu alguns animais, então nós temos uma diversidade ecológica muito rica e estruturalmente muito complexa, desde mamíferos de grande porte até animais raros, como o Paratomatobo segalai, esse sapinho que está aqui num comportamento de tanatose, né? Tanatose é fingir de morto para ver se o predador deixa ele em paz. Então ele está fazendo esse comportamento de tanatose na minha mão, e esse registro é surpreendente, uma vez que a área conhecida dele, aquele ponto vermelho, era o Pico do Marumbi, no Paraná. Vejam só. Em biologia evolutiva, nós temos um conceito chamado Sky Islands, é até difícil traduzir, né? Ilhas do céu, tipo traduzir letra de heavy metal, né? Não fica bom. E esses animais, eles ocupam topos de morro, né? Essas Sky Islands são topos de morro.
e são animais com baixa vagilidade, eles não conseguem se deslocar, descer esse morro, nem migrar. Então, é muito fácil eles especiarem. O que é especiar? É deixar de ter fluxo gênico com outras espécies e se tornarem uma espécie única. Então, nós imaginamos que toda essa cadeia montanhosa da Serra do Mar, dos topos de morro de Juquitiba ao Paraná, tenham espécies distintas. A probabilidade é muito grande. Então, como que a gente constrói e descobre esse tipo de conhecimento? Só com monitoramento in loco mesmo, busca ativa, diurna, noturna, pesquisadores em campo, revirando o solo. Esse animal vive sob a serrapilheira. Então, é um trabalho muito intenso mesmo. O nosso trabalho em relação à flora, no vídeo, né, o último participante do vídeo, o Dr. Pedro Brancaleão, falou um pouco da diversidade. Então, nós temos 12 parcelas de monitoramento. Essas parcelas têm 30 por 30 metros. Em todas essas parcelas, nós examinamos tudo que tinha, desde herbácea até árvore, todas as espécies. Diâmetro, característica do solo, pedologia, composição do solo, matéria viva, matéria morta, matéria orgânica. E aí, isso nos proporcionou criar alguns índices de diversidade. Sem entrar muito no biologuês, no tecnicismo, mas esses índices de Shannon, Simpson, esses índices de biodiversidade, mostraram para a gente que essa região é extremamente complexa e rica, sabe? Tem índices ecológicos elevados, surpreendentes. Normalmente, numa floresta, um fragmento de 1 hectare de Mata Atlântica, nós temos aí entre 1.600 e 1.700 árvores, indivíduos arbóreos. Aqui nós passamos de 3.300, às vezes 4.000. Então, é uma área muito interessante. E o que levou essa região até essa complexidade e essa riqueza, provavelmente é a mesma resposta dessas regiões daqui, de Mogi e das outras regiões, a complexidade topográfica, né? A gente não consegue fazer muita agricultura em área inclinada, o acesso é difícil. Então, a complexidade topográfica dessa região que está perto dessas serras preservou uma biodiversidade incrível. Infelizmente, muitas dessas espécies estão já ameaçadas de extinção. E é interessante que, principalmente no que diz respeito à flora, as espécies de Mata Atlântica estão sendo descritas sem parar. Mês passado, mais uma espécie de urucum da Mata Atlântica foi descrita. Enquanto a gente está conversando aqui, provavelmente outra espécie está sendo descrita. Então, nós estamos perdendo muito rápido essa diversidade e muitas das nossas espécies estão ameaçadas, tanto de flora como de fauna. Aqueles gatos que aparecem no vídeo, né? Os menores são do gênero leopardos tigrinos, leopardos gutulos, leopardos vidi, que são gato maracajá, gato do mato, etc. E a onça, onça parda, estão todos em risco de extinção, todos ameaçados. Essa flora também toda ameaçada. Então, é uma área que requer uma atenção muito especial. Desculpem aqui pelo texto em inglês, eu nem tinha percebido que tinha ficado assim, gente. Mas fungos também, nós temos uma equipe que fez alguns monitoramentos de fungos, e a diversidade é incrível. Uma das campanhas que o pessoal do Instituto de Pesquisas Ambientais foi fazer de fungos, rolou uma colheita de cogumelos ao longo da trilha, depois nós fizemos degustação, comemos diversos cogumelos comestíveis de Mata Atlântica que nós não temos ideia. A gente conhece aí o shimeji, o shiitake, um ou outro, mas tem uma infinidade. Além do potencial de fármacos, né? Esses fungos são pouco explorados. Temos lá o Popstar, que é a penicilina, né? Oriunda de um fungo, mas tem muitas outras linhagens de fármacos potenciais no reino fungo e na Mata Atlântica, pouco explorado. Então, nós estamos colecionando, né, criando coleções científicas de fungos também do nosso território, fazendo uma lista e tentando aí produzir conhecimento nesse sentido também. Para a água, o Vitor falou também no vídeo, né, é uma área de referência para a qualidade de água no que diz respeito aos aspectos físicos e químicos, e tem invertebrados bioindicadores. Esse gênero de camarão, nós ainda não sabemos a espécie, mas o gênero é o Macrobacchium, provavelmente é uma espécie nova. E recentemente o Nabor, um dos residentes lá do Terra Luminous, que também é biólogo, coletou um caranguejo, que são animais de topo de morro. Vejam só, nós estamos a quase 700 metros de altitude coletando camarão e caranguejo, em topo de Mata Atlântica. Então, esses indicadores são muito relevantes também, e o potencial de descrever espécies novas também é muito, muito, muito alto. Então, na esfera ambiental, as nossas frentes de trabalho são, nós almejamos, né, fazer restauração ecológica e conexão de fragmentos. Isso é uma coisa muito importante. A gente poderia passar uma manhã falando da cadeia produtiva da restauração ecológica, né? Isso é uma coisa para gerar
emprego, renda e engajar a população local muito, muito importante, né? Desde a coleta de semente, a capacitação, você consegue empregar pessoas para isso, depois a produção de mudas, a elaboração de viveiros que acabam sendo um legado, que acabam comercializando essa própria muda para a restauração ecológica. Hoje em dia a gente também sabe que a gente não pode ficar comprando muda de qualquer viveiro e plantando em qualquer lugar, a gente tem que respeitar genética, fitofisionomia. Então é muito importante que esses corredores ecológicos ou potenciais programas de restauração respeitem, levem em consideração essa questão genética e principalmente a cadeia produtiva da restauração, já que aí tem uma oportunidade de geração de renda e emprego, né? Os monitoramentos sistemáticos de fauna e flora, pleiteamos ser um centro de soltura de animais silvestres, esse é um dos nossos objetivos para os próximos passos. Pode ir adiante, por favor, Correia. Na esfera social, nós temos atuado na implantação de parceria com os proprietários, apoiando a regularização fundiária, visto que isso é um problema na região, e acho que em toda a Grande São Paulo, né, toda a região metropolitana. Temos disseminado estratégias de pagamento por serviços ambientais, como beneficiamento e manufatura de jussara, açaí e assim por diante. Próximo, por favor. E na esfera econômica, né, nossa meta também é motivar, impulsionar soluções para a floresta em pé. Então, recentemente, alguns estudos, algumas métricas têm mostrado que uma floresta em pé, no que diz respeito a carbono estocado e capacidade de sequestro, está chegando perto, financeiramente, de 1 hectare de pasto. Então, isso é muito novo, são estudos agora de 2023, e eu acho que é só isso que realmente vai frear, em alguns aspectos, o desmatamento. Quando os economistas olharem para números e não para discurso ecológico, né? Então esse hectare em pé está quase com o mesmo preço do que esse de pasto, vamos conversar. Então nós estamos chegando nesse ponto, no que diz respeito ao mercado de carbono, que apesar de ser um mercado antigo, voltou à tona agora há 2 anos, mas além disso, existem várias outras ações, como processamento de alimentos, sistemas agroflorestais e desenvolvimento de cadeias produtivas ali na região. Muito obrigado, gente. Era esse o recado. Obrigado pela atenção. Obrigado, Sandro, pela palestra. Agora a gente vai abrir para comentários, questionamentos. Teve uma pergunta no YouTube, foi da Alexia, foi da FAO. Só como a gente teve uma troca de link, até a gente pediu para, de repente, se vocês conseguirem pedir para ela refazer a pergunta, e aí a gente coloca aqui para a resposta. Enquanto isso, alguém quer fazer algum questionamento, algum comentário? Tem o microfone. Bom, muito obrigada. As falas todas hoje foram excelentes, assim como as de ontem, elas vão se somando, né? Eu queria fazer uma pergunta para o Rodrigo Victor, sobre... ele acabou mostrando uma série de unidades de conservação, umas criadas, outras em processo de... eu queria falar sobre 2 escalas distintas. Uma macroescala, né, pensando, digamos, o território, por exemplo, do Estado de São Paulo, as políticas, né, que são pensadas em termos do Estado como um todo, porque a gente acaba vendo, às vezes, a questão da urbanização num determinado município, como as unidades de conservação podem conter essa urbanização. Mas pensando no Estado, se existe uma política geral, ou que planos são esses, e no extremo oposto, a participação da população nessas mesmas intervenções, né? Então, seja no nível do município ou em outras situações, né? Então, pegando nessa interescalaridade do geral local, como é que isso aparece? Obrigada. Então, a gente tem um banco de áreas, vamos dizer assim, no Estado para potencial criação e ampliação de unidades de conservação, né? Não existe exatamente uma fila na ordem numérica, porque existem diversos aspectos que acabam interferindo na criação de uma e de outra, né? Aspectos de oportunidade fundiária, aspectos de oportunidade de parceria,
existem determinados aspectos políticos, políticos e políticas públicas, né? Às vezes você tem uma gestão voltada mais para a questão hídrica, você acaba priorizando aquelas com maior interface hídrica. Às vezes isso vai para o lado urbano, então, mas existe uma série de áreas que a gente tem no estado de São Paulo, em praticamente todas as fitofisionomias, né? A gente tem área no Cerrado, a gente tem área diversos fragmentos da estacional semidecidual, né, do Mata Atlântica do interior. A gente tem áreas também na ombrófila densa. Às vezes a gente acaba recebendo algumas áreas que aparecem assim como que de presente por conta ou de doação ou de áreas que você tem ações de desapropriação indireta, o Estado paga, elas acabam se tornando públicas. Então tem até um caso do lado de Juquitiba, do lado do Terra Lúminos em Juquitiba, de uma área, de uma grande fazenda que era particular, o proprietário foi ressarcido pelo Estado, se tornou área pública, a gente precisa pensar uma destinação para ela, né? Então, existe uma política genérica de criação de unidades de conservação, a gente sabe onde estão as áreas, mas a gente depende de contextos político-administrativos específicos para fazer, implementar a criação dessas unidades, né? E do ponto de vista de participação social, vamos lá, até a década de 70, talvez até de 80, a gente tinha muito pouca participação social para a criação de unidade de conservação, né? Unidades de conservação eram feitas de cima para baixo mesmo, né? Isso é bom e isso é ruim, né? O lado bom é que, se não tivesse sido feito assim, a gente não teria as unidades de conservação que a gente tem hoje. Isso é fato, né? A gente, não eu, por uma questão geracional, mas a gente, por uma questão institucional, criou dezenas de milhares de hectares do jeito que deu. E foi importante, porque hoje a gente tem um patrimônio de áreas protegidas que é muito importante. Por outro lado, a gente tradicionalmente deixou um pouco a população e as comunidades de fora dessas discussões, né? Eu diria que a partir da década de 90, tanto por uma questão cultural, de evolução de pensamento, de métodos e da própria legislação, a gente começou a envolver de forma mais direta as populações e os atores envolvidos diversos no contexto de uma unidade de conservação. Hoje, é impensável criar uma unidade de conservação sem ter um amplo debate, discussão e participação das pessoas, né? Essa participação é maior ou menor, dependendo do contexto, né? Tem regiões que são bem quentes, vibrantes do ponto de vista da participação das pessoas, então o debate é intenso. Então, por exemplo, quem vai fazer alguma coisa no litoral norte hoje tem que fazer sob amplo acompanhamento, né, e escrutínio das populações locais. São muito ativos. Então, de forma geral, a gente pega conceitos técnicos, acadêmicos, de gabinete, e leva para debater no chão da fábrica, né? E com isso a gente consegue resultados interessantes, resultados muitas vezes intermediários. A gente leva propostas que são bastante modificadas quando são submetidas à discussão popular, né? Isso é importante. Hoje, as unidades de conservação têm uma impressão digital muito forte das comunidades. Eu até comentei no intervalo contigo um exemplo bem claro de a que nível a gente chega no caso do Monumento Mantiqueira Paulista, que a gente estava criando uma unidade sem desapropriação, mas em áreas de produção e de produtores, né? Nas áreas de floresta deles, não nas áreas
propriamente cultivadas. E a população se mostrou muito temerosa e até muito refratária à proposta da criação de unidade de conservação, principalmente no município de Piquete. Então a gente teve que fazer uma discussão bem ampla para falar, olha, vocês não precisam ter medo, a gente já tem exemplos que a gente fez isso em áreas privadas, as populações continuam lá, fazem parte da gestão da unidade. O legal é isso, porque, de certa forma, a gente está entrando em áreas em que já existe restrição legal, né? Às vezes a gente não entra para colocar uma nova camada de legislação para proibir, porque já é proibido pela lei da Mata Atlântica. O que a gente tenta fazer é estabelecer gestão, porque essas áreas têm uma restrição legal, mas não tem gestão, e muitas vezes a gestão é que faz a conservação ambiental, não apenas a lei fria, né? Então, nesse caso do Monumento Mantiqueira Paulista, a gente chamou, além das várias conversas como essa aqui, a gente fez o que a gente chamou de balcão de atendimento, pegou uma sala na prefeitura, marcava dia de a gente passar o dia de receber a população, igual uma prefeitura recebe para discutir passivo de contas de água, essas coisas. A gente sentou lá, geralmente com pessoas simples, que a gente precisava ter uma total adaptação de linguagem, né? Olha, vem cá, a tua propriedade é essa daqui, o desenho está aqui, a gente tem o CAR dela, projetava na parede, ó, aqui está a tua propriedade, aqui está o limite da unidade de conservação. Para você está ok? Você tem alguma sugestão a fazer? Tá? E a pessoa tinha a oportunidade de debater com a gente. Olha, aqui está passando da minha horta, dá para desviar o limite da unidade para de trás da horta? Dá. A gente fazia as retificações em tempo real. A gente saía depois de um balcão de atendimento desse com modificações que para as pessoas eram importantes, né? As pessoas se sentiam atendidas, contempladas. Esse é um exemplo. Com comunidades tradicionais, a gente está num momento agora de fazer uma recategorização dentro do PETAR, de uma comunidade tradicional que pediu que saíssem do parque e virasse uma reserva de desenvolvimento sustentável. A gente tem um grupo de trabalho para estudar, para conversar, debater e fazer isso. Então, assim, as comunidades, elas participam, elas são protagonistas, muitas vezes, do processo, e em muitos casos, a gente está pensando em unidades que sejam feitas para elas, né? Como no próprio caso das florestas estaduais que a gente está falando aqui. Então, são múltiplas formas de participação popular, e a gente está ganhando cada vez mais, inclusive, conhecimento, tecnologia social, metodologia para trabalhar, e tem sido muito importante, né? É fundamental. Hoje, se você tentar pegar atalho para fazer unidade de conservação, ou você não faz, ou vai demorar muito mais tempo que se submeter ao processo de discussão intenso de uma vez, se joga, se lança, vê o que dá, e geralmente consegue fazer com modificações do projeto original, mas, que nem eu falei, hoje em dia essas unidades têm uma impressão digital muito forte das comunidades, das populações, de poder público, de prefeitura e tudo mais. Obrigada. Tem mais uma pergunta, né? Mais uma reflexão, porque aqui depois creio que vai ter um link que vai ser distribuído e a gente pode compartilhar e utilizar para aprofundar. Eu estava falando ali com a secretária de Mogi, e esse papel que exerceu aqui a FAO, que está fazendo um trabalho excelente de articular esses atores, e aqui o foco do município exemplar dentro da APRN Alto Tietê Cabeceiras, Mogi das Cruzes também, essa área aqui da APRN, aqui coordenado no aspecto da fiscalização integrada. Nós temos foco nesse layer, né, que são as 5 regiões hoje de fiscalização integrada, que tem as leis específicas de proteção e recuperação de mananciais, que é essa região, com esses municípios, são cerca de 30 municípios. Depois tem o Alto Chuqueri Cantareira,
tem a Billings, tem a Guarapiranga Sudoeste, que ainda não tem lei específica Alto Juquiá São Lourenço, mas a água lá do reservatório do França, que mencionou o colega ali, já está indo para São Paulo, né? Que é o sistema São Lourenço. E o caso específico da fiscalização integrada, que é o município de São Paulo, que começou esse trabalho antes de ter as leis específicas. Então, tem um convênio, mas é um grupo de fiscalização integrada naquela área. Então, esse trabalho que eu creio aqui, que nós estamos observando, que é fortalecer o território e, basicamente, o papel dos municípios, que é importante, e por isso tem um projeto do Fundo Estadual de Recursos Hídricos, que tem dentro de um convênio também assinado com cada município, instalar uma sala especial de monitoramento com servidores de carreira em cada município, que vai ajudar, digamos, esse processo de consolidar essa visão do território. Então, esse aspecto eu creio importante, nós estamos aqui com essa visão também. E o aspecto do Estado, que mencionou, que trabalhou bastante bem, nos mostrou o desafio, o Rodrigo Vitor, também eu gostaria de lembrar que temos também casos de dificuldade de implementar unidades de conservação. Queria mencionar alguns. Por exemplo, a Fundação Florestal fez um estudo pago, né, pelo ITESP da unidade de conservação Guarapiranga. É um exemplo, acho importante citar isso aí. São 187 hectares. Essa área está de frente ao maior loteamento emblemático de São Paulo, que é o ex-Regata Tietê, que era um clube que poderia ser mantido como unidade de conservação, estendendo o projeto do Caulim para ali, mas não foi, e hoje é um loteamento terrível, que está assoreando parte da represa, onde deságua o Caulim. Em fronte está essa área, que é interessante, porque 1/3 da propriedade é herança da mãe do Maluf. E o Maluf devolveu 100 milhões de reais, creio, no mês passado, para o município de São Paulo. E a avaliação do ITESP era 27 milhões. Então, dava para comprar, no mínimo, 3 UC com esse dinheiro. Então, aí temos um problema de dificuldade de coordenação. Depois, a outra área que estava prevista, que também iniciou as audiências, era uma área do Parque Billings, né? Que é na Estrada do Schmidt, que hoje é um loteamento irregular terrível, que já destruiu toda a mata que tinha ali. Também isso caiu. Depois isso foi substituído pelo Parque Águas da Billings, que deixou um pedaço lá, que era Floresta Montanhão, de cerca de 40 hectares, que poderia ser um modelo como esse da Floresta de Guarulhos, que não se concretizou. Onde está a debilidade? Primeiro, gestão pública, visão estratégica, fragilidade dos municípios para assumir pequenas responsabilidades, também às vezes é ter um guarda, não é? E fragilidade da sociedade civil, porque tem conselhos nos parques, tem tudo, de articular esse processo, porque o convencimento da vontade política, o aparecimento disso, é a mobilização da sociedade civil com projetos fundamentados, que aqui nós vemos a exposição da colega Luciana, tem fundamento as questões. Então, esse é um aspecto importante entre a relação do Estado e o poder público, relação com a fiscalização integrada, que é muito importante, que foi exposto aqui, porque vai nos dando pauta das prioridades. E outro aspecto que eu queria mencionar, que aqui creio que começou a tocar, e a secretária também tocou aqui na área da APRN Alto Tietê Cabeceiras, temos no município de Mogi das Cruzes 4 RPPN, mas em todas a APRM, que são áreas de proteção e recuperação manancial, temos 14 RPPN, Reserva Privada de Patrimônio Natural, não coordenadas, mas que poderiam coordenar para ter ações de maior apoio do poder público, que há muitas possibilidades, há muitos fundos, há muitos recursos tributários
que cortam o impacto dessas áreas, como, por exemplo, ICMS ecológico, ISS dos rodoanéis e de grandes áreas, e esses linhões que passam, que devem ter alguma obrigação tributária também, que recursos existem, a questão é de racionalizar. E, nesse aspecto, eu gostaria de assinalar com o RPPN que é o envolvimento do setor privado nessa discussão. Por exemplo, aqui o colega Marcelo mencionava que tem um grande proprietário na beira do reservatório, que é uma pessoa sensível. Por exemplo, com essa modelagem do Terra Luminos, poderiam ter uma área aqui similar aqui nesse município, com apoio de alguns empresários. E temos também institutos privados que fazem apoio, que deveriam incorporar esse trabalho, e iniciativas como essa do Votorantim, que são o legado das águas, que hoje eles já faturam recursos e de turismo, e eu acho que já tem um equilíbrio econômico, esse legado das águas, que é um exemplo muito interessante. Além disso, por exemplo, tem um biólogo que é fazendeiro ali entre Juquitiba e ele tem a fazenda em Ibiúna. A cifra ele mencionou, achei muito grande, 7.000 hectares de fazenda que ele foi comprando desde que foi lá, que parecia que era muito jovem, e hoje é a Fazenda Meandros, que tem dentro 3 RPPNs. E ele disse que não vai mais fazer RPPN, porque é um inferno fazer RPPN, porque os cartórios hoje exigem que o lindeiro mostre documento, e quando ele mostra os documentos e leva o parecer positivo do lindeiro, ele quer saber se o cartório quer saber se aquele documento tem qualidade. Então, há que discutir com esses cartórios também, porque lá na área de Juquitiba e área, os cartórios são fajutos, porque estão dando fundamentos para grilagem de terra. Então, acho que tem que chamar os cartórios também para assistir esses debates. Então, acho importante o tema para essa perspectiva de estabilização, enfrentar isso que todo mundo chama ODS, ESG, desenvolvimento sustentável, eventos extremos, há uma velocidade necessária para irmos nessa direção. Então, é isso aí que eu gostaria de fazer essa reflexão para a gente agradecer aqui o trabalho da universidade, esse papel plural de coordenar, e esse importante papel dos municípios com esses valores que temos aí. A secretária disse, gostaria de ter um seminário, um workshop desse lá em Mogi das Cruzes. É ótimo, não é? 2 municípios aqui na PRN, Alto Tietê, Cabeceiras, com protagonismo, seria muito interessante. Obrigado. Obrigada. Antes de passar, não sei se a Ionara teve que se ausentar aqui do evento, mas a gente está com a Marcela aqui também da Secretaria do Verde Meio Ambiente, né, de Mogi. Não sei se o Rodrigo vai querer fazer algum comentário também, mas antes disso, eu vou até direcionar aqui a pergunta que a Alexia colocou aqui no chat, que ela já fez a pergunta até para para a Ionara, então vou pedir até para a Marcela depois responder, e aí, se por acaso quiser fazer um comentário também a partir disso, fique à vontade, tá? Então, ela perguntou aqui se seria possível realizar um planejamento e mapeamento do corredor ecológico integrado entre os municípios. E ela citou aqui o exemplo entre Mogi e Suzano. Tá? Bom dia a todos. Eu, particularmente, entendo que um planejamento territorial ele precisa ser entre os municípios, não só um município colocado o seu planejamento do uso do solo através do plano diretor ou de outros planos. Só que aí a gente entra nas competências dos entes federativos, né? Então, a gente tem esse desafio que não entra como uma obrigação legal, né, de se realizar esse planejamento intermunicipal, regional, na região metropolitana, porque não passa a competência dos municípios. Então, nós, por exemplo, enquanto técnicos, né, em Mogi das Cruzes, a gente até pensa nas bordas do município, tem muitos conflitos entre Suzano, uma região em Itaquá também, que é um bairro mais de borda, né, mas que a gente não tem como legislar nem
só o diálogo mesmo, né? E o que é muito importante para o corredor, para o fortalecimento, é esse cadastro, como a secretária Ionara colocou, para a gente poder saber quem está ali no território. A gente já tem um diagnóstico mapeado com os fragmentos florestais, então isso já é um grande avanço, que foi o que permitiu que a gente fizesse esse desenho, né, territorial e colocasse na legislação para trazer a força de que isso se efetive, de fato, né? Mas para essa efetivação aí tem todos esses desafios que foram colocados já, né? Eu acredito que é isso. Não sei se eu perdi alguma coisa da pergunta, mas o que seria muito importante seria o Estado, né? As iniciativas que tinham com o PDUI, eu não sei como é que está o andamento disso, mas seria um plano regional, né, entre os municípios também, do Alto Tietê, Cabeceiras, isso tudo seria, acho que, o mais direto, né, e tentar caminhar junto nesses cadastros, nos projetos entre os municípios. Acredito que é isso, né. Obrigada, Marcela. Alguém tem mais algum comentário para fazer? Alguma pergunta? Márcio? Vamos ver se a gente consegue levar o microfone. Tá? Olá, bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu sou o Márcio Martins, eu coordeno o Departamento de Geotecnologias da Secretaria de Planejamento Urbano. E, primeiramente, parabéns para as equipes, tanto da universidade quanto da secretaria. O evento está sendo muito valioso para todos nós. Tá? Eu acho que os resultados daqui é um pouquinho do meu questionamento. Tá? A gente está realizando esse trabalho, o que se pretende a partir disso? O que a gente vai ter como resultado? A gente vai ter um documento das propostas, vai ter alguma orientação de trabalho junto ao Coapá, junto à secretaria. Esse é um dos questionamentos, eu acho que fica compartilhada a resposta aí para vocês. E direcionado a você, Luciana, a gente já consegue acessar algum resultado do projeto, até por interesse próprio e também o que a gente, como prefeitura, pode apoiar, né? Eu sei que ainda está em fase preliminar, sei que estão apurando coisas, entendo as dificuldades, mas dentro da produção de dados a gente tem um controle bastante grande e a gente poderia contribuir também de alguma forma, eu acho que seria algo legal. Mas o interesse tem alguma coisa que a gente já pode acessar, o que a gente pode ver dentro disso, tá bom? Obrigado, gente. Márcio, então, o projeto Biota Síntese tem um site, então lá no site a gente vai disponibilizando, né, os documentos que já tem prontos. Especificamente do que eu apresentei, a gente tem um documento que foi a nossa contribuição para o PAC, para o Plano de Ação Climática do Estado, que foi feito o ano passado. Esse documento está na íntegra disponibilizado no site. E aí, conforme a gente vai avançando e produzindo ou notas técnicas ou artigos, ou isso tudo vai sendo colocado na página do Biota Síntese. Então, por lá você tem acesso e também as reportagens que saem sobre o projeto, fica tudo centralizado lá. Bom, Márcia, acho que como resultado, né, do encontro, com certeza a gente publiciza tudo o que a gente discute aqui, quer dizer, são os vídeos, a gente faz os relatórios, etc. Mas acho que como produto, acho que o mais importante seria estabelecer a conversa entre os municípios que aqui estão, entre o Estado, aproximar os municípios, né, aproximar os pesquisadores, também não só do Coapá, mas dos outros institutos, né, que estão aqui também, dos outros projetos, né. Por exemplo, a gente tem discutido, a gente fez agora há pouco tempo uma oficina da Baixada Santista, na região metropolitana, né? E conversando também com os municípios, as dificuldades, né, encontradas, um dos pesquisadores do laboratório, o professor João Meyer, sugeriu, olha, vocês poderiam pensar talvez num consórcio, se em termos estaduais, as políticas, enfim, os instrumentos não estão acontecendo, às vezes um consórcio entre os municípios coligados ou mais próximos poderia resolver pelo menos algumas das questões num curto prazo. Eu concordo, né, com Marcela, às vezes não se tem um instrumento, não se tem, mas poderia se criar esse diálogo e a partir daí buscar soluções comuns. Então, acho que a nossa intenção, o nosso produto é estabelecer essa articulação e favorecer essa articulação entre os municípios. Acho que não teria um produto melhor para a gente oferecer. Obrigada, Márcio. Alguém mais tem algum questionamento, alguma pergunta, comentário?
professor. Muito bom dia. A impressão que eu tenho, e não passa de uma impressão, é que a fragilidade das políticas públicas estaduais no campo da habitação, elas impactam de maneira bastante pesada as políticas públicas no campo da conservação ambiental, particularmente onde a gente tem, como na região metropolitana de São Paulo, cerca de 22 milhões de habitantes, particularmente nessa interação macrometropolitana entre Baixada, região metropolitana de São Paulo, região metropolitana de Campinas. Eu queria fazer uma pergunta ao colega do Instituto Florestal, como ele vê, eu sei da dificuldade da separação das políticas setoriais do governo do Estado, mas como ele vê a possibilidade de alguma integração, dado que o governo do Estado de São Paulo está promovendo a criação de um plano habitacional estadual. Pergunto também para a Luciana como o Biotasíntese vê essa possibilidade de interferir positivamente na discussão do plano habitacional. Eu tenho muito receio que esse plano seja um plano com excelentes intenções, mas com uma leitura monossetorial, né? É o plano de habitação, tem que pensar em habitação, mas como pensar em habitação sem ambiente? E como pensar o ambiente diante das pressões habitacionais? Eu não estou querendo as respostas, mas como que vocês leem essas questões. Obrigado. E também, se o Sandro quiser palpitar, fique muito à vontade também, tá bom? E a Márcia também. Bom, é uma pergunta muito desafiadora, né? Porque realmente a gente tem infelizmente, as políticas setoriais, elas são muito estanques entre si, né? A gente tem muita dificuldade de integração das políticas, uma plena integração, né? Eu acho que, tradicionalmente, a questão ambiental sempre sofreu muito por conta disso, né? A política ambiental sempre teve muito restrita à Secretaria do Meio Ambiente ou qualquer denominação que tenha sucedido essa, né? Eu acho que nos últimos anos a gente avançou em alguns aspectos, longe de ter equacionado o problema, naturalmente, mas eu cito alguns instrumentos importantes. Eu acho que o ZE, o Zoneamento Ecológico Econômico, que foi recém-aprovado, é um instrumento bastante integrador, que norteia o uso da terra e determinadas políticas socioeconômicas, agrícolas no estado de São Paulo. Acho que é um grande instrumento integrador de políticas públicas. E a gente se ressente muito do atraso da implementação dos PDUIs, né? Porque eu também acho que os PDUIs, eles poderiam dar respostas ou favorecer muito integrações no campo ambiental. No PDUI da região metropolitana de São Paulo, por exemplo, eu participei. Tem ideias muito interessantes, inclusive para essa questão de construção de corredores intermunicipais. É um instrumento de governança muito importante. Ele está pronto, a gente tem expectativa de que ela venha acontecer, venha ser efetivamente implementado. A questão de unidades de conservação, ela geralmente não decorre de um agrupamento de políticas ou de instâncias de gestão territorial, mas acaba envolvendo todas elas. Então, a gente faz isso no sentido contrário. Muitas vezes, a ideia da unidade de conservação surge sem que tenha sido uma proposta de planejamento regional, né?
E, nesse caso, a gente acaba tentando preencher as lacunas no diálogo e na construção dessas relações no dia a dia, no tete-a-tete mesmo, né? E pode parecer coisas isoladas e pontuais, mas se você pegar o enraizamento municipal que as nossas unidades de conservação têm, eu não tenho o número agora, mas a gente tem quase as nossas unidades de conservação estão presentes aí em quase 200 municípios do estado de São Paulo, 150, 200 municípios, não sei o número certo. Então, isso exige um papel de integração cotidiano, né? Tem alguns exemplos também que a proposta da junção de vários temas dentro de uma secretaria só, né, que hoje é a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, ela foi proposta com a intenção no sentido de tentar integrar essas políticas de logística, de infraestrutura, de transporte, né? E a gente sempre tem esperança de que isso possa acontecer. Um exemplo pontual, mas simbólico, né? Foi, por exemplo, uma estrada que corta o Parque Estadual Morro do Diabo, lá no Pontal do Paranapanema, e que é um vetor de atropelamento de fauna, assim, incrível. Inclusive, recentemente foi atropelada uma onça pintada. Mataram uma onça pintada por atropelamento naquela rodovia, né? E uma das principais determinações da secretaria, diretamente da secretária, já que agora estradas e meio ambiente estão na mesma secretaria, no mesmo guarda-chuva, foi determinar para que todas as salvaguardas ambientais e de proteção da fauna fossem adotados naquela estrada. Então, vai ter redução de velocidade, passagem aérea, passagem subterrânea de fauna. Então, são exemplos. A gente não tem exemplos universais, talvez a gente demore para ter isso, mas eu acho que a gente tem avançado e o próprio setor ambiental, que sempre foi muito recolhido e muito compartimentado, eu acho que tem tentado se transversalizar nas outras secretarias e nas outras políticas públicas, né? Não sei se eu respondi, mas talvez com alguns exemplos a gente mostra que a gente pode avançar e está avançando. Dentro do biota síntese, né, uma coisa que eu até acabei não falando na minha apresentação, mas um diferencial assim do projeto é essa abordagem de síntese, né? Tanto a abordagem de síntese quanto a abordagem da coprodução. Então, a gente não é consultor do poder público, né? A ideia é trabalhar a coprodução, que é junto com o poder público, né, a partir dessa abordagem de entender o que já existe de informações e de dados, né, do conhecimento que já existe, como a gente pode, ao invés de gerar dados novos, entendendo que a gente tem muita coisa já disponível, como a gente pode reanalisar ou reinterpretar ou juntar uma coisa com a outra, por isso que o projeto é transdisciplinar, para a gente poder trazer novos olhares, né? E dentro disso, então, essa parceria com o poder público, ela se dá de várias formas, em vários níveis, tanto é que a gente tem a coordenação do governo do estado, da CEMIL, e junto com os municípios. Então, muitas vezes a gente é provocado, né, a participar por uma oportunidade, então, olha, vai ter o plano de ação climática, né, o Biota também, o Biota Síntese, ele tem 1 ano de vida, foi um projeto que começou ano passado, um projeto que vai durar 5 anos, então é só o primeiro ano do projeto. Até o momento, a gente está contribuindo mais diretamente com a Secretaria de Infraestrutura, Logística e Meio Ambiente, né, nas ações dela, então a gente ainda não teve discussões especificamente dessa questão da habitação, mas eu concordo que seria fundamental, né, a gente poder juntar esses 2 temas, porque, obviamente, eles estão absolutamente relacionados, tanto é que, muitas vezes, não só a habitação, né, irregular e todos os problemas desse déficit habitacional, de onde as pessoas, né, procuram ocupar por falta de moradia e falta de oportunidade, mas também para onde a ocupação regular está indo e que tipo de ocupação é essa, né? Eu acho que também lá nas pesquisas com o pessoal do Instituto Terra Lúmidos, a gente discute muito isso, né? O que é ocupar essas áreas, né? Porque a ocupação, muitas vezes, ela vai acontecer, a não ser onde ela não é legalmente permitida. Mas
não é a mesma coisa a gente ocupar uma área de amortecimento de uma unidade de conservação e a gente, ou uma APA, né? Ou a gente ocupar uma área que já está densamente urbanizada, ou a gente ocupar... Então, que tipo de ocupação é e como que a gente pode repensar, né, essa forma de ocupar o território, dado o contexto ambiental no qual ele se insere, né, e todas as fragilidades e tal. Entendendo que a ocupação humana, ela pode... a gente tem que, acho que, quebrar um pouco esse paradigma, né, da ocupação humana que só destrói. Como a nossa ocupação pode potencializar determinados processos e como a nossa presença em determinados territórios pode ajudar e não só atrapalhar, né? Não é possível que a gente seja a única espécie animal que vai sempre destruir o nosso ambiente, assim. Nenhum outro animal faz isso, por que a gente vai ser o único, né? Então, acho que a gente já tem conhecimento suficiente para poder pensar outras formas de ocupação do território. Acho que está mais do que na hora da gente fazer isso, né? Então, eu acho que o Biota Síntese tem mais 4 anos, né, de trabalho, então eu acho que dentro disso, com essa parceria com o Estado e com os municípios, a gente vai também buscando colaborar conforme as oportunidades, né, e esses processos vão surgindo. Não sei se você quer fazer algum comentário. Não? Tranquilo. Tem alguém mais, algum comentário, alguma dúvida? A gente pode encerrar. Fique à vontade. Vou aproveitar, então, só para fazer uma reflexão final, principalmente para os representantes do poder público, né, que estão aqui presentes. Eu estou vendo aqui no mapa, né, está em voga aqui na Secretaria a questão de corredores prioritários para restauração, mesmo em Mogi. Então... só lembrar, puxando um pouco a brasa, né, para minha sardinha, que às vezes a tomada de decisão para a conexão desses corredores não levam em consideração os aspectos da biodiversidade e levam muito mais em consideração alguns aspectos geográficos. E que às vezes indicadores animais dão respostas muito importantes para a gente. Eu trabalhei no Mato Grosso do Sul, no zoneamento dos corredores prioritários, das áreas prioritárias para o Estado. E a resposta que nós tivemos foi muito interessante, colocando colar de GPS em pescoço de queixada, Taiaçu Pecari, em Pecarídeo, esses porcos do mato. O caminho que esses porcos do mato fizeram e os corredores que dezenas de pesquisadores desenharam eram congruentes, eram os mesmos. Então a gente leva em consideração água, corredor, potencial de fluxo gênico, trampolim ecológico e conexão. Às vezes, olhar um pouco para a biota que já existe ali, nós vamos ter indicadores e respostas muito relevantes que até nos poupam alguns esforços. Então, só uma reflexão final aí. Obrigada, Sandra. Mais alguém tem algum questionamento? Algum comentário a fazer? Podemos encerrar? Então, a gente finaliza aqui o 2º dia, o workshop de proteção aos mananciais. Em nome da Prefeitura, agradeço a presença de todos. Vou chamar a professora Ana Cecília para fazer o encerramento, por favor. Bom, acho que realmente assim, acho que foi uma oportunidade bastante importante, né, da reunião de todos os presentes aqui nesses 2 dias, sejam pessoas ligadas ao poder público, né, à academia, e abriu, então, um precedente, enfim, de um diálogo que acho que é bastante importante, né. Acho que também nós podemos trazer através das falas, né, não só ações, né, o que está sendo previsto, etc., mas também muitos conflitos, né, e os problemas que os municípios também encontram na aplicação, na implementação dessas estruturas, né, que foram conversadas aqui nesses dias todos, né. Então, nós esperamos, de fato, que a gente possa manter esse diálogo, né, que a gente possa manter e ampliar, na verdade, essas conversas todas, né? Acho que havia muitas dúvidas, né, no começo, quando a gente começou a pensar nesse workshop já em outubro, novembro do ano passado, né? Havia sempre um questionamento, né, de como isso, então,
poderia refletir e auxiliar o próprio grupo de fiscalização, né, que na verdade trouxe toda essa demanda e de onde, né, na verdade, onde foi feito o nosso convênio, né. Então, acho que para o grupo de fiscalização, me corrijam se eu estiver falando errado, mas acho que tem muito um peso, né, do papel dos municípios, né, das políticas implantadas, né, e pensar de uma maneira, de fato, que seja sistêmica, né, para que isso possa, inclusive, auxiliar o trabalho do grupo de fiscalização. Né. Enfrenta muitas dificuldades, né, sejam dos conflitos encontrados, né, do aparelhamento, do suporte dos municípios, inclusive, então, que isso, de fato, possa agora, né, continuar, né, nesse sentido, né. Acho que esse é o objetivo do laboratório, né, sempre contribuir nesse sentido das políticas públicas, né, e o que a gente puder, enfim, já nos foi cobrado um segundo workshop nesse sentido, né, e nós vamos continuar. Nós temos o ano que vem também no laboratório planejado uma oficina, né, na região metropolitana de São Paulo, dentro do projeto que, né, nós temos já desenvolvido junto ao CNPq. Então, a gente deve voltar a esses contatos, ampliando também essas discussões. Então, agradeço muito a participação de todos, o envolvimento, né, e que a gente possa novamente ampliar essas conversas. Muito obrigada. Obrigada, professora. O café ainda está sendo servido aqui, então, se alguém quiser, fique à vontade. Agradeço de novo a participação de todos. Peço desculpas por hoje, né, a gente teve um grande atraso. Infelizmente, inclusive, a gente perdeu uma palestra, mas eu espero que tenha contribuído com o conhecimento de todos. Tá bom? Muito obrigada. O Instituto Terra Luminos está na zona de amortecimento do Parque Estadual Serra do Mar, no município de Juquitiba. Para a gente entender o território onde o Instituto Terra Luminos se encontra, a gente precisa compreender a configuração dessa região da Mata Atlântica do Brasil, estando no principal contínuo dessa formação desse bioma em terras brasileiras. É de fato a área mais preservada desse bioma no mundo, que é um dos hotspots mais criticamente ameaçados do planeta, por isso que a sua conservação é absolutamente relevante. As áreas urbanas estão chegando cada vez mais perto das áreas protegidas, das unidades de conservação. Infelizmente, no Brasil, não é somente a lei que garante a proteção dos territórios. Então, é fundamental que existam pessoas, instituições, organizações que atuem diretamente no território e que garantam que essa conservação de fato aconteça. Eu sou um dos pesquisadores do CEPMAMA, que é um braço de pesquisas do Instituto Terra Luminos. O CEPMAMA recebeu diversos pesquisadores de linhas de pesquisa distintas, com infraestrutura adequada e um laboratório muito rico a céu aberto. Pesquisas focadas na água, na flora, em fauna, em fungos. E eu estou diretamente envolvido com o monitoramento de fauna dessas florestas. Encontramos uma biodiversidade incrível. Felinos de grande porte, como a onça-parda. Felinos menores, uma diversidade incrível de leopardos. A jaguatirica, o gato do mato, o gato maracajá. E diversos desses animais se encontram ameaçados de extinção. A parceria com o Instituto Terra Luminos partiu de uma iniciativa do Instituto, que buscou universidades, centros de pesquisa, enfim, para desenvolver trabalhos focados no conhecimento, né, do que as terras do Instituto protegem em termos de biodiversidade, em termos de serviços ecossistêmicos. Nesse trabalho, a gente focou em avaliar parâmetros das águas do Instituto. O que a gente verificou foi que a qualidade dessas águas, elas são excelentes, né? As águas servem de referência. O Instituto Terra Luminos é um dos grandes parceiros do projeto Newfora, um projeto que pretende compreender os benefícios das florestas em restauração. Por meio desse projeto, nós estamos realizando um enorme inventário das áreas em restauração distribuídas ao longo de todo o estado de São Paulo. E de todas essas áreas, que compõem mais de 700 parcelas amostrais
o Instituto Terra Luminos se situa entre os parceiros com as florestas mais diversas, as florestas com os maiores níveis de biodiversidade de árvores que nós encontramos em todo o estado de São Paulo. Não adianta só falar de biodiversidade olhando para os sistemas naturais, porque a presença humana é inevitável nesses ambientes. Um dos aspectos interessantes do Instituto Terra Luminos é que ele implementou um sistema de governança na zona de amortecimento, na sua área de influência. É preconizar um novo paradigma que articule desenvolvimento econômico, desenvolvimento ambiental e desenvolvimento urbanístico. É absolutamente imperativo que a gente se associe com os atores que estão no contexto de determinada unidade de conservação. Quando a gente articula universidade, as ONGs, o poder público e a sociedade civil, o aprendizado é mútuo e a possibilidade de resultar em soluções mais adequadas a essa realidade em que todos vivemos é muito mais profícua. O Instituto Terra Luminos tem cumprido esse papel de forma brilhante ao articular todos esses entes. Essa mensagem é muito importante que chegue aos vários cantos do mundo, aos parceiros que estão dispostos a investir na conservação ambiental, que instituições como o Instituto Terra Luminos consigam ser exitosas do ponto de vista da sua sustentabilidade financeira, porque o papel que elas exercem no âmbito das nossas áreas protegidas é enorme, é muito relevante. Até porque a gente não tem muito tempo. O planeta precisa de projetos bem-sucedidos e que sirvam de modelo, de inspiração, para que outras pessoas ou outras instituições possam criar um corredor ecológico, como a gente está fazendo aqui no Instituto Terra Luminos.